Olá, pessoal. Então vamos fazer essa correção dessa prova. Vamos começar pela prova da área 2, depois vamos para a prova da área 1. Primeira questão, então. Considere a seguinte tabela de distribuição de frequência. Aqui tem as idades e o número de alunos que tem em cada idade. Calcular as seguintes medidas estatísticas. O primeiro quartil, o oitavo decil e moda dos dados. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que localizar os dados numa sequência, né? Então para isso a gente vai usar a frequência acumulada. Então eu vou colocar aqui o cálculo da frequência acumulada. E aí a gente vai fazer a conta. Então, opa, peraí que deu pane aqui. Aqui, marcando aqui. Só um instantinho. Retornando então. Só um detalhe que a gente precisa. Eu posso abrir aqui direto, né? A gente quer calcular o primeiro quartil e o oitavo decil. Então, qual é a característica desses dados aqui? Eles estão agrupados, só que sem intervalo. Então, o que a gente tem nas tabelas de fórmulas, né, que eu coloquei? Posição das medidas separatrizes. Essa aqui é com intervalo, essa aqui é sem intervalo. Então a gente vai usar essas daqui. Né? Posição do KE, do DC, só vai precisar desses dois, né? Então eu posso colocar, usar esses dois aqui, dos quartis e dos decis. Né? Não vai ser necessário usar a fórmula de baixo, que é com intervalo de classe. Tá? Deixa eu abrir então a Jamboard, vamos fazer a conta. Então, o que a gente tem que calcular? Essas aqui são as fórmulas, né? A gente tem que calcular no item A. No item A, o primeiro quartil. No item B, o oitavo decil. E no item C, a moda. Então, para a gente calcular o primeiro quartil, a gente tem que calcular a primeira posição dele. Como é que é a posição dele? O número de dados, que eu esqueci de citar, né? Mas o número de dados é a soma das frequências, das 137. E aí a gente tem aqui a frequência acumulada. O que é a frequência acumulada? Repete o 15, soma 24 dá 39, soma 12 dá 51, soma 33 dá 84, e assim por diante, né? Frequência acumulada. Então a gente vai ter os dados de 1 a 15 aqui, soma 1 de 16 a 39, soma 1 40 a 51 e assim por diante. Então, como é que é a posição do quartil? Vamos usar essa fórmula aqui. O primeiro quartil é 1 vezes n mais 1, então é 137, ou seja, 138, dividido por 4. Então vamos usar a calculadora aqui. 138 dividido por 4 dá 34,5. Então essa aqui é a posição. Onde que está a posição? A posição está aqui, né? Entre o 16º e o 39º. Logo, o primeiro quartil vai ser 1. Devia ter usado uma outra cor para fazer isso aqui, né? Decil. Então, a posição do oitavo decil começa com 8, é a forma que está aqui, né? Multiplica, mesma coisa, por ele mais 1, 138, e divide por 10. Vamos fazer contra a calculadora. 8 vezes 138, dividido por 10, dá 110,7. Perdão, 110,4. Onde está 110? Está aqui, né? Logo, o decil é o x correspondente. Então, o oitavo decil é 4. A moda é muito mais simples de calcular, né? A gente simplesmente vê qual que é o valor maior. O valor maior da frequência que mais repete é o 34. Então, está aqui a moda. Bem mais simples que os outros, né? Continuando aqui. Segunda questão. Então, a gente tem uma tabela, tem os valores, agora tem intervalos de classe, né? Com as frequências de calcular média, variância, desvio padrão, coeficiente de variação. Então, primeiro vamos ver lá nas fórmulas, né? Quais as fórmulas que a gente tem que usar? Então, média, dados não agrupados, dados agrupados. Então a gente tem a primeira, o que os dados estão agrupados, né? Então no caso aqui,
A gente tem como intervalo de classe, tá? Então, a gente tem a média dada por isso aqui. Eu vou colocar lá, depois eu abro para vocês. Tem a média. Nas fórmulas está tudo resolvido, né? E ainda tem o que é o xi, no caso, que não está apresentado, né? E a gente tem também a variância, né? No caso é para dados agrupados também. Então, aqui a variância vai ser para dados agrupados. Então não vai usar a primeira fórmula, né? Os dados estão agrupados numa tabela. E por último a gente tem o coeficiente de variação, o desvio padrão e o coeficiente de variação, né? Os dois estão aqui. Então, vou abrir o problema aqui na Jamboard. Só deixa eu copiar os dados aqui. Então, eu vou fazer as contas com os dados que eu tenho. Eu não vou fazer todas as contas, vou fazer só algumas. E aí eu vou abrir para vocês verem como é que fica. Então, vamos lá. Da Jamboard, né? Então, o problema 2. Problema 2. Opa, meu cachorro espiou. Problema 2, tá? Então vamos calcular. A gente tem os intervalos, né? Vai de 15 até 20, 20 até 30, 30 até 50. E as frequências, 25, 36 e 12. Primeira coisa que a gente calcula é o xi. Xi. Xi, o que é? É a soma do A e E mais B sobre 2, a média aritmética, né? Então 15 por 20 dá 17,5. 20 por 30 dá 25, 30 por 50 dá 40. Os dados estão agrupados, né? O que são dados não agrupados? É uma lista de dados. 1, 2, 3, 5, 7, 9 são dados não agrupados. Aqui você tem frequência de dados agrupados. E nesse caso é agrupado por intervalos, né? Então, como são por intervalos, tem que fazer a média aritmética para achar o xi. Agora eu vou construir x e fi. Multiplica isso por isso. Então aqui está a multiplicação, né? 17,5 por 25, 25 por 36, 40 por 12. Está aqui. E depois faz a multiplicação de novo por xi para achar o xi ao quadrado fi. Multiplica isso por xi e vai ter esses valores. O que vai me interessar? A soma dos fi, que é o n, soma dos fi, a soma do xi e fi, que aparece aqui na média, e a soma do xi ao quadrado fi, que aparece aqui na variância. Então, primeiro item, calcular a média. Eu pego soma do xi e fi, 1817 por 5 dividido por 73. Então, quanto é que vai dar isso aqui? 1817,5 dividido por 73, 24,89. B. Calcular a variância. Variância tem a soma desse aqui, então 49.356 com 25, dividido também pelo 73, e menos o que eu acabei de calcular, a média ao quadrado. Então vai ser 24,89 ao quadrado. Vamos fazer por partes essa conta, então. 49365 por 25 dividido por 73, 676,23. 676,23. Aí faz a conta. Opa! Faz a conta. 24,89. Podia ter colocado só o quadrado, né? Mas tudo bem. 619,51. Se eu fiz 615, 619. Então eu vou fazer a diferença. 676,23 menos 619,51. 56,72. Então essa daqui é a variância. Essa é a variância, né? O que eu preciso agora? Calcular a raiz quadrada disso. A raiz quadrada é o desvio padrão. 7, coisa que eu achei aqui, 53. Né?
meramente a raiz quadrada. E aí, o coeficiente de variação faz 7,53 dividido pela média, 24,89. Vamos fazer a conta aqui. 7,53 dividido por 24,89, 0,3025. Como eu pedi a conta em porcentagem, vai ficar 30,25%. Tá? Esse é o exercício 2. Vamos lá, vamos continuar. Terceira questão. Considere os seguintes dados correlacionados. Tem que fazer o gráfico, os eixos adequados, o coeficiente de correlação de Pearson, a equação de regressão e dizer qual tipo de correlação. Correção não, de correlação. Então vamos pegar as fórmulas que a gente tem. Estão todas aqui. Essa é a parte mais trabalhosa da prova, né, de termos de fórmula. Vamos pegar os dados, né? Então, a gente tem a tabela do x e do y, eu já vou pegar pronto aqui os resultados, né? Então, o que a gente tem? Vamos pegar os resultados aqui. Primeiro, os dados correlacionados, né? Não, vou pegar os dados aqui. Primeiro fazer as contas. Então, a gente tem o problema 3, né? Beleza, deixa eu abrir aqui a correção. Tá, então, a gente tem que usar as fórmulas, né? Vamos começar pelo item B, então, para calcular a correlação. O que a gente tem? O número de dados aqui são 5, né? Então esse aqui é o tal do N, que aparece aqui. Então aqui a gente tem o xi, soma ele, yi, soma ele. A gente tem que construir xi ao quadrado, yi ao quadrado, xi, yi. Ou seja, eleva todos ao quadrado, faz a soma. Eleva todos ao quadrado, yi, faz a soma. Multiplica o xi por yi e faz a soma. Tá? Então, fazer o R. O que é o R? Então vai ser 5 vezes esse aqui, 39,8, menos o produto do xi por yi, 12,9 vezes 14,4. Aí embaixo vai ter a raiz quadrada, né? É grande. Então vamos lá. 5 vezes xi ao quadrado, 38,57, menos x, somatório de xi, 12,9 ao quadrado. Depois do yi, 5 vezes somatório de y ao quadrado, 43,78, menos 14,4 ao quadrado. Então vamos fazer essa conta por partes, né? Vamos fazer essa conta aqui por partes. Vamos pegar a calculadora aqui que calcula expressões, para nossa sorte. 5 vezes 39,8 menos 12,9 vezes 14,4. Então vai dar em cima 13,24. Embaixo vai dar uma raiz. O que vai dar então? Vou fazer 5 vezes 38,57 menos 12,9 ao quadrado. Opa! Não, ele colocou. Tá errado isso aqui. Ele colocou raiz quadrada. 12,9 vezes 12,9. Tenho certeza que ia dar certo. 26,44. E o outro, por sua vez, é 26, não. 5 vezes 43,78 menos 14,4
vezes 14,4. 11,54. 11,54. Então a gente vai ter aqui embaixo, né, 26,44 vezes 11,54 e tirar a raiz quadrada disso, né? 17,46. Então só fazer a conta aqui, uma coisa dividido pela outra, vai dar 13,24 dividido por 17,46. Opa, que loucura que deu aqui. 13,24 dividido por 17,46. 0,75. 0,75. Então a gente tem o quê? É uma correlação, isso que eu vou entender, né? Correlação positiva forte. Né? Está estabelecido aqui. Aí a gente vai precisar calcular o A e o B. Não vai caber aqui, né? Mas o A e o B, a gente usa esses termos aqui, né? Esse e esse. Então o A já está pronto, né? O A é o C, né? 13,24 dividido por 26,44. Então vamos fazer a conta aqui. 13,24 dividido por 26,44. 0,50. Agora, para calcular o B, a gente primeiro precisa calcular x barra e depois y barra. X barra é 12,9 por 5 e o y barra é 14,4 por 5. Então vamos fazer a conta aqui. 12,9 por 5 dá 2,58. E 14,4 por 5, 2,88. Agora, o B, então vai ser o quê? Vamos ver a fórmula aqui. Y barra menos AX barra. Então, 2,88 menos A X barra. Opa. Então, vamos fazer essa conta. Vamos ter 2,88 menos 0,50 vezes 2,58. 1,59. Logo, a reta de regressão, a equação dela é o A 0,50x mais 1,59. E aí termina o exercício 3. Tá? Continuando então. A placa de um carro em um certo país consiste de 2 letras. Então, essa minha coisa está com mau contato. 2 letras, depois um tracinho e 3 números. De um alfabeto de 23 letras, seguidas de 3 números, tal como AA 135. Quantas são as placas que não possuem números repetidos? Então, as letras podem ser repetidas. Então, eu tenho 23 letras aqui e 23 letras aqui. Então, as letras, a possibilidade de letras é 23 ao quadrado. Não sei de cabeça quanto é que é. 23 ao quadrado. 529. Número de letras possíveis. Já a quantidade de números não pode ser repetido. Então eu tenho um universo de quantos números, né? São os... Ai, meu Deus. São os algarismos, né? São os algarismos de 0 a 9. Então são 10. Então, se eu posso escolher, mas eu não posso repetir. Então aqui eu posso colocar 10, aqui eu posso colocar 9, não posso repetir o primeiro e não posso repetir os dois anteriores. Mesma coisa de fazer arranjo de 10, 3. Ou seja, 10 fatorial sobre 7 fatorial. E vai restar 10 vezes 9 vezes 8. Ou seja, vai dar 720. Então, o total vai ser meramente a multiplicação, o princípio fundamental da contagem, né?
529 vezes 720. Então, isso aqui vai dar 529 vezes 720. Não, tá errado isso aqui. 529 vezes 720. 380.880. Tá? E aí a gente conclui a questão 4. Continuando então. Aqui a gente tem a questão 5, né? Suponhamos que uma determinada localidade, por alguma razão, né, a probabilidade de ter um filho homem, vamos chamar de P, seja 1/3. E a probabilidade de ter uma filha mulher é 2/3. Isso é um dado importante, porque isso aí muda, não é meio-meio, né? Um casal teve 3 filhos, então o N no caso é 3. E você pode dar a resposta em porcentagem ou fração. Então vamos lá, vamos calcular as probabilidades. Vamos fazer que nem a gente fez na aula de exercício, de revisão. Vamos calcular primeiro as combinação, né? Combinação de 3, 0, 3 fatorial sobre 0 fatorial por 3 fatorial vai dar 1. Combinação de 3, 1 é 3 vezes dividido por 1, que dá 3. Combinação de 3, 2, 3 por 2, 1 por 2, vai dar 3 também. E combinação de 3, 3, volta a ser 1. Tá, então vamos lá. Qual é a probabilidade? Vou chamar de X o número de homens. Número de homens. Número de P's, homens. A probabilidade de que haja só homens, ou seja, X igual a 3, ou só mulheres. Então, probabilidade de X igual a 0. Qual a probabilidade de X igual a 3? Pela fórmula, né? Então, é a combinação de 3, 3, P elevado a 3. O que é o P? 1/3 elevado a 3 e 2/3 elevado a 3 menos 0. 3 menos 3, que é 0. Ou seja, vai dar 1/3 ao quadrado, né? Que é em parênteses, né? Vai ficar 1 sobre 27. Tá? Mais, a probabilidade de x é 0. Então vai ser combinação de 3, 0. 1/3 elevado a 0 e 2/3 elevado a 3. Então aqui vai ser 1 igual, aqui vai ser 8 por 27. Então o resultado aqui vai dar 1 sobre 27 mais 8 por 27, que é igual a 9 sobre 27. Tá? No caso, dá para simplificar, vai dar 1/3, mas assim já tá bom. Né? O item B, a probabilidade de que não sejam os 3 homens. A gente já calculou a probabilidade de ser os 3 homens. Então a probabilidade de x não ser os 3 homens, basta pegar essa probabilidade que eu calculei, que é 1 sobre 7, e fazer 1 menos ela. Ou seja, vai dar 26 por 27. Dá para transformar em porcentagem, mas é isso aí. Continuando aqui. Uma empresa observa que um determinado fabricação de vela tem a média de 15 centímetros e o desvio padrão de 0,6. A gente quer saber a probabilidade, tamanho da vela ser maior do que 16. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tornar esse 16 aqui a variável z. Então, como é que a gente faz isso? Né? Usa essa fórmula aqui, menos a média sobre o desvio padrão. Vai ser 16 menos a média, que é 15, pelo desvio padrão, que é 0,6. Então, vai ser 1 sobre 0,6. Vou fazer a conta aqui. 1,66. Tá? Então, 1,66. O que a gente faz com isso agora? Deixa eu ver se eu estou na página certa. Tá, eu tenho que ir lá na tabela normal, né? Deixa eu abrir aqui só para... É 1,66, né? Então, tabela normal, 1,66. Aqui. 1,66. Beleza. Volto para lá.
isso aqui, tá? Só que a gente tem que considerar o que isso significa em termos da curva normal, né? Então, a gente quer, aqui está o valor, né? A gente quer o seguinte, depois de 1,66. Então, a gente tem que pegar a curva inteira pela metade, que é 50%, e diminuir por 0,4515. Então, faz essa diferença aqui, 0,5 menos 0,4515, 0,0485, ou seja, 4,85%. Para o B, a gente quer que o valor de x esteja entre 13,5 e 15,3. Então a gente vai ter que fazer o caso, cada um desse aqui, né? Então a gente vai fazer 13,5 diminui da média, que é 15, diminui, né? E divide pelo desvio padrão, que é 0,6. Então isso aqui vai ficar probabilidade menos 2,5 desvio padrão para a variável z. E aí a gente vai pegar aqui o outro valor, né? 15,3 menos a média, que é 16. Não confundir. 15,3 menos 16 a menos 0,7 dividido por qual o valor? 0,6. Eu acho que eu me confundi. Então vamos lá, menos 1,16. Aí, menos 1,16. Deixa eu dar uma olhada no meu gabarito aqui. Um equívoco aqui no gabarito. Peraí. Ah, não, tô confundindo. A média é 15, né? Vamos voltar aqui. Tá errado isso aqui. Fiz a conta, não é 16, é 15, né? Então vamos lá. Faz a conta. 15,3 menos 15 dividido por 0,6. Então vai dar 0,5. 0,5. Então esses dois valores aqui, um deles está antes e o outro está depois. Então eu vou ter que pegar esses dois valores na tabela normal, 2,5 e 0,5, e dá, vamos achar aqui, 2,5, 0,4938. 0,4938. E 0,5, 19,15. 0,1915. Eu tenho que somar, tá? Muitos alunos diminuíram. 0,4938 mais 0,1915. 0,6853, ou seja, 68,53%. Tá? E aí termina a correção dessa prova 2.